Como aprender filosofia? Passo a passo. Olá, seja bem-vindo ao canal Aprendiz do Filósofo. Eu sou José Inácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Uma das grandes coisas que você tem que aprender quando for estudar filosofia, você tem que entender ou saber o que é filosofia. É a primeira coisa mais simples que você tem que saber. Isso você pode muito bem ir no Google, colocar o que é filosofia. O Google vai te dar muitas perguntas sobre o que é filosofia. Você vai clicando em cada pergunta e vai entendendo o que é filosofia. Até que chega a um grau de saturação do próprio Google que ele começa a te indicar outras perguntas. E outra coisa que você tem que aprender sobre filosofia, você tem que gostar de ler. Sim, gostar de ler. E ter uma certa curiosidade sobre a realidade. Você é uma pessoa que sempre está com aquela curiosidade. Será que existe algo a mais? Você sempre está atrás de um conhecimento. Mas a filosofia, ela é acúmulo de conhecimento e de informação e de entendimento. Vamos lá. A primeira coisa, informação é aquilo que as pessoas entregam em vídeos, em artigos ou no dia a dia. Você recebe informação até do jornal. Conhecimento é quando você consegue colocar aquilo dentro da sua mente. Você consegue acessar aquilo sem precisar acessar um livro, ou ver um jornal, ou assistir um vídeo no YouTube. Você já tem conhecimento. Entendimento é quando aquilo que você tem em sua mente você consegue aplicar na vida prática. Exemplo, eu tenho um conhecimento sobre filosofia e depois eu tive um entendimento, eu consigo aplicar na minha vida prática, no cotidiano, como a moral filosófica, ou consigo aplicar na minha vida cotidiana, produzindo vídeos para o YouTube, produzindo conteúdo para o Instagram e produzindo conteúdo para o TikTok. Ou ainda o próximo passo que eu penso em fazer, que é ser professor. É uma escada que eu estou fazendo. Mas então, o que eu estou querendo dizer? Que filosofia é um processo, é uma escolha que você faz, que você vai ter que entender que filosofia é uma disciplina ocidental, de origem grega, que existe algumas matérias que você tem que aprender, que é saber o que é filosofia, depois você saber o que é metafísica, depois você entender o que é axiologia, depois que você vai ter que ter teleologia, teleologia não é teologia, é teleologia, depois você vai ter que entender o que é ética, o que é moral, o que é epistemologia, que é a teoria do conhecimento. Essas 5 áreas você vai ter que entender sobre filosofia, para iniciar os estudos na filosofia. Depois de você começar a entender isso, você tem que entender a história da filosofia, por que a filosofia começou na Grécia, o que a Grécia contribuiu para a filosofia, como esse pensamento filosófico foi influenciando na forma de fazer pesquisas em outras matérias. Porque a filosofia, às vezes, ninguém dá muito crédito para ela, mas se você for conversar com um economista, ele entende muita coisa sobre filosofia. Se você for conversar com um advogado, ele entende muita coisa da filosofia, porque na advocacia, a própria capacidade de oratória, de retórica, de convencimento, existe dentro da filosofia os sofistas, que eram pessoas que influenciavam outras pessoas através da oratória, da fala, da persuasão. E os sofistas ensinavam outras pessoas essa capacidade de convencimento. Muitos advogados na Grécia Antiga teve que aprender muita coisa com os sofistas. Eu estou olhando para os lados assim porque tem uns cachorros aqui, tem uns gatos, mas continuando. Aí tá entendendo aqui a caminhada aqui que eu estou querendo fazer com você? É que para você entender a filosofia é muito um acúmulo, sim.
E eu, como foi o meu acúmulo? Eu comecei lendo um livro de autoajuda, depois eu comecei lendo livros de Paulo Coelho, depois comecei a ler livros de Augusto Cury. Através de Augusto Cury, quando Augusto Cury falou do superego, do indi e do ego, eu fui pesquisar na internet o que era isso. Depois eu comecei a dar de cara com os livros de Freud. Depois assim eu comecei a minha caminhada, depois eu comecei a ler muitos livros de Freud. Depois eu fui lendo livros religiosos da Igreja Católica, porque se você estudar filosofia, você vai ver que a filosofia e o cristianismo têm uma ligação uma com a outra, porque os cristãos, os pais da igreja, como li Agostinho, entre outros filósofos ou teólogos como Paulo, Agostinho, Irineu, Santo Ambrósio, entre outros caras assim, eles pegaram muito da filosofia grega e aplicaram na filosofia cristã. Existem termos da filosofia grega que ajudaram muito na compreensão da teologia e do cristianismo para o mundo ocidental. Então, a filosofia grega existe uma ligação muito grande com a cultura cristã e contribuição muito grande com a cultura ocidental, que nem a democracia é uma questão grega bem filosófica, onde o poder está com o povo, e você entender hoje, assim, mais próximo de hoje, um termo que você precisa entender dentro da filosofia, que aqui o vídeo é como entender filosofia, ou tudo que você precisa saber sobre filosofia, que hoje, no período contemporâneo, você tem que entender o que é existencialismo, fenomenologia, e você entender quem é Friedrich Nietzsche, quem é Jean-Paul Sartre, quem é Karl Popper, o que é pós-modernismo, mas antes desses caras você tem que saber quem é René Descartes, e depois você vai ter que entender quem é Hannah Arendt, Simone de Beauvoir. São figuras hoje mais contemporâneas que muitas pessoas leem esses caras achando que está fazendo filosofia, mas não tem como você querer comer o fruto de uma árvore sem conhecer as raízes da árvore. Não tem como a árvore dar frutos sem as raízes. Então, para entender essas pessoas, você tem que começar a beber da fonte ali de Sócrates, Pitágoras, Platão, Aristóteles, Hipátia de Alexandria. E você tem que entender ali quem foi as pitonisas do oráculo de Delfos. Pitonisa era mulher e sacerdotisa do templo de Delfos. Então, você tem que conhecer as raízes da filosofia, só para depois conhecer o tronco e assim você poder comer esse fruto. Friedrich Nietzsche, Jean-Paul Sartre, entre outros filósofos contemporâneos hoje, é apenas o fruto da filosofia. Eu aqui simplesmente sou um fruto da filosofia ainda verde, nem maduro estou, talvez possa até pecar dentro da filosofia, mas aqui eu sou um fruto, então eu tenho que honrar minhas raízes, de onde eu estou vindo, ok? Boa jornada para você, espero que esse vídeo ajudou você, espero que eu estou muito calmo aqui no vídeo, porque eu acabei de acordar, e minha voz ainda está acordando ainda, mas resolvi gravar esse vídeo aqui porque me deu uma grande vontade de gravar, ok? Boa jornada e bons estudos!